Como é que vai ser na migração, bicho? Ai, meu Deus do céu. Oh, can I see your passport? Quem o quê? Passaporte. Sim, senhor, tá aqui. Ok. Pai nosso que tá no céu, santificado seja teu nome. Well, and finally, is all this stuff in your suitcase is yours? Nossa, agora deu ruim. Ah, já sei. Fine. Okay, welcome to USA. Have a good one. Consegui, maluco. Você é doido demais. Não viaja de mim, não, sou. Fala, família. BH é nóis. Você é maluco, filho. Aqui, ó. Nem saí da migração aqui ainda. Já tô curtindo pra caramba, mano. Você é maluco. Você é doidão, Zé. Excuse me, sir. Could you follow me? I mean, could you accompany me? Não viaja de mim, não. Espera um pouquinho, fela. Espera um pouquinho. O tempo hoje tá top pra caramba. Vamos lá pra fora? Vamos nessa. Fala, meus filhos, vocês estão bonzinhos ou não? Fino, nós estamos aí, ó. Verãozão estralando aqui nos Estados Unidos. Tô até mais escurinha. Muita gente me fala, véi, você tá mais escuro. É por causa do verão aqui. Olha só, vou falar pra vocês hoje sobre a imigração. Não, tô brincando. Não é pra ter medo não, tá? A imigração, na verdade, é a parte, né, ali, logo depois que você chega do Brasil, ou de onde você estiver vindo, nos Estados Unidos, tá? De voo internacional. Então, assim que você chega, você vai fazer a sua imigração nesse departamento, tá? E aí eu já vi gente falando de um tanto de coisa. Gente falando, nossa, meu Deus, é terrível. E também o contrário, né? Ah, super simples, não teve nada disso. Então, por que existe essa grande diferença, né? Então, é porque, primeiro, pessoal, vai depender do agente lá, tá? Vai depender da pessoa ali, tem um fator humano. Eu sempre falo isso com as pessoas. Se vocês veem muita diferença, né, em qualquer coisa, normalmente o fator humano é o que tá fazendo a diferença ali. Felipe, tive meu visto aprovado, tá tudo certo, graças a Deus, tô felizão, eu e minha família, ou eu sozinho, né, enfim, tô felizão porque aprovou meu visto. Assim que você consegue, né, o visto, né, e parabéns, você conseguiu. Já falei aqui para as pessoas que não foi dessa vez, não desistam, tá? Existem estratégias para você conseguir. Mas enfim, esse vídeo é para você que vai vir para os Estados Unidos, vai viajar, né, etc. Tive meu visto aprovado. E agora? O que eu faço na imigração? Por quê, pessoal? Tá? Eu vou falar para vocês aqui que ali na letra da lei, tá? Vamos colocar assim, ter o visto aprovado não garante a sua entrada aqui, tá? Nossa, Felipe, mas foi tão difícil assim o visto e agora você tá falando que não vai garantir. Não, pessoal, é o seguinte, olha só. Via de regra, a maioria das vezes não tem problema algum na imigração, tá? Então muita gente chega aqui, eu vejo em perfis, né, vejo em canais, o pessoal colocando terror. Não. A maioria, a esmagadora maioria das vezes, você não tem problema nenhum com a imigração, tá? Em alguns casos pontuais é que tem, digamos assim, a pessoa chamada para salinha. Se a pessoa, por exemplo, realmente vacila ali, né, e dá a entender ao agente de imigração que vai cometer algum tipo de irregularidade, ele vai agir ali. Então a primeira coisa que você tem que pôr na sua cabeça, fela, é que você vai passar por isso, tá? Todo mundo que vai descer, né, se propôs a isso, tem o visto, tal, quer conhecer o país, vai passar pela imigração, tá? Então não precisa ficar aterrorizado nem nada do tipo, beleza? Ó, a minha foi assim, ó, vou relatar pra vocês e aí vocês vão somar daquelas pessoas que vocês conhecem, que já passou, etc. Fato é que realmente a imigração dos Estados Unidos é um pouco mais temida porque a fiscalização é um pouco maior, tá? Mas volto a dizer a vocês, a esmagadora maioria das vezes é tranquilo, tá? Um ou outro caso ali, eles vão um pouco mais incisivos. E óbvio, tá, pessoal, que o país importa, tá? Então os Estados Unidos, ele tem uma fiscalização maior em alguns países, beleza? E em relação a vários outros países, o Brasil, inclusive, é até bem assim, aceito, né? É só vocês lembrarem aí de países que, infelizmente, os Estados Unidos já teve conflitos, né? Esses países aí são bem mais fiscalizados. Então, tipo, como é que foi a minha, né? A minha fiscalização, como é que foi a minha passagem pela imigração? Eu lembro, tá? Vou relatar pra vocês em detalhes aqui, tá? Eu lembro que... Eu vou contar pra vocês como é que foi a minha viagem, tô nem não. Fino. Olha só.
Em determinado momento eu tava em cima, por óbvio, né, em cima do oceano. E eu olhava para aquela imensidão azul, assim, totalmente azul, sabe? E tava escurecendo, então ia ficando mais azul, um azul marinho, né? Óbvio, azul marinho. Mas eu falava, meu, tipo, eu tô a, sei lá, milhares de quilômetros de um ponto de terra firme, distante, tanto pra frente quanto pra trás. Então assim, você percebe o quão insignificante você é quando você tá nessa situação, sabe? Eu falo, meu Deus, se esse avião cair aqui, eu tô mais ou menos enrolado, sabe? E assim, em alguns momentos que eu olhava pro oceano, né, e ali, né, a viagem transcorrendo normalmente, tá? Minha viagem foi muito tranquila. Eu conseguia ver, né, lá de cima, assim, aquele imensidão azul. E às vezes o vento, né, empurrava um pouco, assim, a água do oceano. E você via algumas ondulações, né? Qualquer local que seu ponto, que sua visão, né, alcançava, era azul. Era só água, assim. Chegando ali nos Estados Unidos, o avião começa a descer, né? E você sente aquela... Sabe aquela... Pra quem nunca viajou de avião, sabe aquela sensação de elevador? Você pega o elevador, ele vai parando, ou então quando ele desce, assim, você sente... É isso quando ele tá descendo ali, tá? Pra qualquer um que já viajou de avião sabe como é que é. E aí eu comecei a ver pontos de terra, assim, chegando, sabe? Assim, não dava pra ver direito cidades nem nada, a gente tava muito alto ainda, mas já descendo ali, eu pude ver que a gente tava chegando nos Estados Unidos. E aí eu percebi que tava tendo muitas nuvens naquela região, né? Então eu lembro que eu cheguei nos Estados Unidos e tava nublado no dia, né? No dia que eu cheguei tava nublado. E é incrível, pessoal, a diferença, como é que se fala, tipo, de estrutura, né? A diferença de estrutura entre os países, porque no Brasil eu tava acostumado a ver as casas assim, tal, muros muito altos e tal, né, cerca elétrica e tudo mais. E nos Estados Unidos não, assim, de cima você já vê as casas certinhas assim, e parece que a cidade planejada, sabe, assim, era tudo muito certinho. Você sabe, quem já foi em Curitiba, sei lá, algumas cidades mais novas assim, né? Eu não sei se Curitiba é tão novo assim, mas eu falo em questão de ser projetado. Então nos Estados Unidos é tudo muito certinho, as casas muito certinhas assim e tal. E essa vegetação totalmente diferente, né? E no Brasil tava verão, né? Iniciando o verão lá. E quando eu cheguei aqui já tava do outono pro inverno. Então assim, mudança drástica no ambiente, tá? Pessoal, e quando eu falo dessas casas desse tipo aí, ó, sabe? Com o telhado desse jeito, imagina, tipo, centenas de casas desse tipo aí, tipo, lá em cima no avião, sacou? Mano, foi muito da hora. E à medida que a gente foi descendo, eu olhava e pensava assim, meu Deus, que casa bonita, mano. Tipo, aquelas casas com telhado em triângulo, sabe? Ah, que coisa maravilhosa, era bonito pra caramba, sabe? E descendo e tal. E aí eu via muitos prédios e tal, assim, sabe? E aí foi indo pro lado do aeroporto, né? Aí você conseguia já ver a pista do aeroporto, pequenininha lá de cima, mas já vendo, né? E nublado no dia. Meu, a gente foi descendo. E aquela questão da chegada do avião, né? A roda toca no chão, você já fala, meu Deus. Mas tudo certo, graças a Deus, todo mundo chegou bem. Eu lembro que tinha uma mulher no banco da frente com a criança. E assim, eu já tinha viajado várias vezes de avião, mas eu nunca tinha visto um bebezinho tão novo assim na viagem. E ela chegou tal, com o nenenzinho pequenininho. Eu falei, vambora, chegamos. Eu lembro que quando o avião parou, eu olhei para o lado de fora, tinha alguns caminhões assim, sabe? Do lado ali de onde o avião entra, né? Na verdade ele para ali, né? Estaciona mesmo. E vi uns caminhões ali com acho que a letra DHL, acho que algum tipo de empresa voltada para essa área aí, né, de aviação. E vários carrinhos daqueles que a gente vê no aeroporto mesmo, muita coisa assim, e tudo nublado. É o que eu lembro, tá, pessoal? Tô falando aqui sem passar os detalhes. Ótimo, saímos do avião, seguimos o corredor e, pessoal, aqui começa a parte da imigração mesmo, tá? Você segue o fluxo, tá? Então você segue todo mundo ali, né? Tem vários corredores, mas um sentido só, tá? Então você vai seguindo o pessoal.
chega uma hora, tá? Que você precisa pegar o seu passaporte e escanear ali numa máquina, tá? Todo mundo faz isso. Então você precisa escanear o seu passaporte ali numa máquina, que é a primeira etapa da imigração, tá? Então assim, nessa parte, a partir dessa situação, as filas se dividem, tá? E aí você consegue ler, tá? Tem, se eu não me engano, tava em inglês e espanhol, tá? As pessoas voltadas para o turismo e viagens no geral, e tinha uma outra fila para os residentes permanentes, né? Quem tem o green card e quem é cidadão americano. Tá, então quem é cidadão americano seguia por um lado, e quem era residente fixo, né? Os que tem o green card seguiam por essa etapa, e os outros, né? Os visitantes, etc., seguiam por outra fila. Uma fila gigantesca, pessoal. Então pensa aí, destinos com muito turismo, né? Como é o caso da maioria que vem para cá ou vem para estudar, tal. São destinos onde tem muita gente, tá? Então assim, essa etapa demora um pouquinho, pessoal, tá? Então assim, não é tão rápido assim, não. Para quem desce em Miami, para quem desce em Orlando, para quem desce em Nova York, como foi o meu caso, tá? São locais onde tem muita gente de todo lugar do mundo, tá? Então você vai esbarrar com japonês, com indiano, com irlandês, com sueco, você vai esbarrar com chinês, japonês, tá? Brasileiro também, você às vezes ouve, tá? Então é gente de todo lugar do mundo, pessoal. Aquele salão gigante com a fila, assim, quilométrica. Enquanto a sua mala está sendo processada pelo avião, né, pelo pessoal da companhia aérea, você segue essa fila, tá? Até que chega a sua vez. Lembra daquela hora que eu falei que vocês escaneiam o passaporte? Pois é, chega nessa hora. Por que vocês fazem aquilo? Porque todos os dados, eu não sei se vocês sabem, tá? Todos os dados relacionados aos seus documentos, tá? Ao seu histórico de viagem, fica armazenado, e eu não sabia disso até razoavelmente pouco tempo atrás, que tem um chip, sim, dentro do passaporte, tá? Naquela capa. É por isso que você não pode dobrar. Eles aconselham não colocar perto de micro-ondas e tal, por causa disso, tá? Existe um chip com todos os seus dados dentro do passaporte, e aí você já passou esses dados ali pro agente de imigração, para ele poder ter acesso antecipadamente aos seus dados, tá? E ali ele vai só complementar, ele vai pedir o seu passaporte para complementar alguns dados. E aí chegou a minha vez, pessoal. Eu lembro que era um guichê transparente, tá? É como se fosse um caixa de supermercado, sabe aqueles que você passa, fica o cara sentado na lateral, né? E você passa suas compras assim? Pois é, eu passei ali minha bagagem de mão, e ele falando comigo. Ele fez uma pergunta que eu não tinha entendido, porque assim, antes de eu vir, eu tinha estudado algumas perguntas, né? A gente tenta estudar um pouquinho de inglês para poder responder legal aqui. Alguns deles, vale ressaltar, pessoal, fala espanhol, tá? Mas não era o caso desse aí. Ele me fez uma pergunta sobre... Hoje eu lembro, né? Agora eu já sei o que era, né? Mas eu lembro que ele repetiu umas 3 vezes. Que era que se tudo que tinha na mala ali de mão me pertencia. Não entendi o porquê. Como que eu... Sei lá, né? Enfim, aí eu respondi pra ele: não, tudo é meu, sim, e tal. Então ele falou: beleza, bem-vindo aos Estados Unidos e tal, e passa. Você pega sua mala de mão, né? Sua bagagem de mão, passa por ele e vai direto, tá, pessoal? Segue o fluxo ali, continua seguindo o fluxo da galera, e vai pra área onde você pega as suas malas, né? O despacho ali das malas ali. Então eu segui, né? É por isso que é legal, pessoal, marcar a sua mala, porque o tanto de mala é igual que eu vi ali, às vezes o pessoal pode até se confundir, tá? Então é sempre bom você colocar um detalhe ou outro na mala que ela se diferencie da maioria ali. Então eu pude ver minha mala ali, peguei minha mala e, enfim, você vai em direção ao final do aeroporto. Antes de eu sair, né, ali já fora do departamento de imigração, eu vi que no finalzinho, quase perto da porta da saída ali, tinha alguns quiosques oferecendo chip, né, internacional, chip com certa quantidade de internet para viajantes, né, o pessoal que gosta aí de turistar. E eu lembro que era bem baratinho, na verdade, né, e um dos rapazes até falava português. Tinham uns 3 ou 4 guichês, e um deles o cara falava português, sabe? Eu até tentei lá, mas aí eu já até comentei em alguns outros vídeos que o meu telefone que eu trouxe do Brasil não funcionava, né? E aí o momento que eu fiquei felizaço foi a hora que eu abri a porta final, assim, sabe, da saída do aeroporto.
Ah, chegou o caminhão do... Aí, pessoal. O caminhão do ice cream aqui. As crianças daqui a pouco correm tudo pra lá. A hora que eu abri a porta do aeroporto, eu... Lembra até como se fosse tipo ontem. Eu abri a porta, uma neblinazinha, sabe? De manhã cedo. Uma neblinazinha. E os táxis amarelos característicos de Nova York. Então eu falei, meu Deus, eu tô na América. É incrível, assim. Aquela sensação de você estar dentro de um filme, assim, literalmente. Muito, muito legal. As dicas que eu dou a vocês sobre a imigração é que mantenham a tranquilidade, ajam de forma natural, tá? Tem relatos de algumas pessoas aí, né, que a gente vê que ficam extremamente nervosas e ficam tão nervosas que despertam no agente de imigração uma certa desconfiança. Então, mantenha-se mais calmo, tá? Você tá ali, tá tudo certo, você conseguiu, fez uma baita, teve uma baita vitória aí, né, que é ter o visto, né, enfrentou o agente consular lá, e agora é só passar com tranquilidade, entendeu? Responda de forma objetiva todas as perguntas que o agente de imigração vai fazer para você. Ele sabe todo o seu histórico ali, ele tem acesso a todo o seu histórico, então fica tranquilo, tá? Responda objetivamente o que ele perguntar, não precisa ficar falando muita coisa, porque ali são milhares, eu já disse isso antes, são milhares de pessoas ali, então não precisa ficar contando história pro agente de imigração, responde só o que ele perguntou e ele te liberou, vai com Deus, não fica dando bobeira lá não, tá? Tem relatos de pessoas que ficam ali, ó, graças a Deus, eu tô... Sério, pessoal, tá? Pega o celular aí e fica, graças a Deus, consegui entrar nos Estados Unidos e tal, dentro do departamento de imigração, tá? Então não façam isso, beleza? Conseguiu, te deu passe, segue sua viagem, vai se divertir, beleza? Então foi isso, pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Pra galera que não segue no Instagram aí, tá? O Instagram aí, tá? Então a galera do Instagram sabe primeiro que vocês aqui. Siga essas dicas aí, tá certo? E vem realizar seu sonho, sacou? Vamos nessa e até a próxima.